Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 32 e 33. E esses versículos, ele diz o seguinte: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Então, hoje vamos falar sobre a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Então, eu sempre lembrando, nós estamos estudando o sermão apocalíptico, de Mateus, que é de 24 a 26. Aqui ele faz que a gente chama de sermão escatológico, pequeno apocalipse, que é um apocalipse pequeno. O maior apocalipse, a gente sabe, está em João, o apocalipse de João, que é o último livro do Evangelho. Mas é um tema bem interessante que nós estamos estudando. E como nós estamos entrando aqui numa parábola, tem algumas parábolas dentro desse último sermão de Jesus. Então eu vou pegar aqui e vou ver umas palavras-chave. A primeira parábola-chave é a parábola da figueira. Então é parábola, A primeira palavra, claro, tem que ser a própria parábola, o termo, É uma expressão grega que é parabolé, que literalmente quer dizer colocar ao lado ou junto. E tem maior amplitude de significado do que as palavras portuguesas, provérbio ou parábola. Contudo, essa palavra, na verdade, ela deveria ser traduzida com ilustração, porque abrange uma gama de significados que pode incluir parábola e, em muitos casos, até os provérbios. Um provérbio engloba uma verdade em linguagem expressiva, não raro metafórica, e uma parábola é uma comparação, um símile, uma narrativa breve, geralmente alegórica, da qual se tira uma verdade moral ou espiritual. Então, a parábola, usa-se o nome parábola, foi convencionalista, a gente acabou que as traduções colocaram isso, mas seria assim uma ilustração. Jesus ilustra um tema, ele faz uma ilustração que seria muito mais do que uma parábola, como a gente vimos, a parábola é uma comparação, ou uma símile, uma narrativa, breve, geralmente alegórica, da qual se tira uma verdadeira moral. Claro, tem a ver? Ok, tenho dúvida que sim, mas poderiam ter se usado o termo ilustração, as ilustrações de Jesus, mas parábola foi o termo escolhido já há bastante tempo e a gente vai aqui respeitar. Que as escrituras usam a palavra parabolé com significado mais amplo do que o português, parábola, isso não temos dúvida. A gente vê lá em Mateus capítulo 3, versículos 34 e 35, onde Mateus indica que fora predito a respeito de Jesus Cristo, ele falaria com ilustrações, que algumas traduções botam, ou falaria por parábolas, que a gente também vai encontrar Almeida e algumas outras também a gente vai escutar isso. O Salmo 72, versículo 2, citado por Mateus nesse respeito, refere-se a uma expressão proverbial. E aí, a palavra machal, que é hebraica, e para este termo o escritor do Evangelho utilizou a palavra grega parabolé. Como subentende o significado literal do grego, parabolé servia como meio de ensino ou de comunicação de uma ideia, como um método de explicar algo por colocá-lo ao lado de outra coisa similar. Pega uma coisa similar, O que Jesus está falando? Ele está falando sobre agora, assim, sobre como vai ser o final do tempo. Ele fala uma parábola da figueira. Quando a figueira começa a botar seus brotos, a sair folhas, flores, sabe que está chegando o verão. Jesus faz uma comparação, é nesse sentido, uma coisa similar, A gente também pode ver isso lá em Marcos capítulo 4, versículo 3. A maioria das traduções em português simplesmente usa a forma portuguesada parábola para traduzir esse termo grego. No entanto, essa tradução não serve para transmitir o seu pleno significado em cada caso. Então, deixar isso aqui registrado para que a gente possa ter essa visão, de que utilizar essa palavra, mas ela não consegue abranger, ela não consegue abraçar toda a ideia. Mas
Tá aqui, vamos lá. A segunda palavra-chave de hoje é figueira. Figo, né? Figueira, né? A palavra hebraica é tenerá e a grega sinké ou sikon. Temos as palavras aqui que tem a ver com figo, com figueira, né? E aí a gente vai olhar sobre a questão da importância dessa árvore, né? Junto com a oliveira e a videira, a oliveira, as azeitonas, o azeite, né? A videira, o vinho, o alimento, a uva passa, né, seca, que era utilizada. Temos a figueira, que é o Ficus carica. É uma das plantas mais destacadas da Bíblia, sendo mencionada em mais de 50 textos da Bíblia. A gente vê lá em Juízes, capítulo 9, versículo de 8 a 13, e alguns outros lugares que a gente vai encontrar um monte, né? A figueira é nativa do sudoeste da Ásia, de Israel, da Síria, do Egito, e ela é famosa por sua notável longevidade. Ela é uma árvore que dura muitos anos. Embora essa árvore também vicege de forma silvestre para produzir bons frutos, ela precisa de cultivo. A gente vai ver isso em Lucas, capítulo 13, versículos 6 a 9. Então, uma árvore que ela precisa ser cultivada, tem que ser podada, tem que ser tratada para que ela dê bons frutos. É bastante adaptável a vários tipos de solo, crescendo bem até mesmo no solo rochoso, aquele solo, né, que tem pouca terra, que tem muita rocha. Então, até ali ela consegue se desenvolver. E ela pode atingir a altura de uns 9 metros, em média, né, uns 9 metros, com um tronco do diâmetro de 60 centímetros. Então, a gente vê que é uma baita de uma árvore. E tem ramos que se espalham amplamente. Ela fica com uma copa bem grande. Os ramos dela se espalham bastante. Embora seja primariamente apreciada pelos seus frutos, é também muito prezada pela sua boa sombra. A gente vai ver lá em Jó, né, capítulo 1, versículo 48 e 50. As folhas são amplas, tendo até 20 centímetros ou mais de largura. Então, é uma folha grande. A primeira menção da figueira é com respeito ao uso das suas folhas costuradas como cobertura para os lombos de Adão e Eva, como roupa para Adão e Eva. A gente vê em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Ela lá no início da Bíblia, no primeiro livro, que é Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, já tem se falando dela, utilizando Adão e Eva, utilizando ela como se fosse uma roupa, né, tapando o lombo, né, que eles usam o termo. Em algumas partes do Oriente Médio, folhas de figueira ainda são costuradas e usadas para embrulhar frutas ou para outros fins. Até hoje. Até nos dias de hoje ainda tem esse costume de costurar as folhas e aí, a partir daí, usar ela como fica tipo um pano, né, para embrulhar frutas e para outros fins. Então, a gente vê que a figueira, ela é uma árvore importante. E a gente tem 3 árvores importantes que são muito citadas na Bíblia, que é a oliveira, a videira e a figueira. São as 3 mais citadas. A figueira, como eu falei aqui, ela está em mais de 50 textos. Então é uma árvore bem citada, bem importante, né? E ela é bem coisa. Vamos ver mais uma palavra aqui. Palavra-chave, parúzia. Eu falo sempre aqui em parúzia, né? E aí, qual o sentido de parúzia? Como comprovam, né, os exemplos dos escritos de Joséfo, nosso entendimento de parúzia? Eu já falei aqui sobre parúzia, eu sempre falo, né, parúzia de Jesus, eu sempre falo isso, né? Nós vamos aqui fazer um estudo só para que a gente possa realmente, a gente está falando de Apocalipse, né, de final dos tempos, da segunda vinda de Jesus, então vamos entender o que é parúzia, para a gente poder alicerçar melhor o nosso ensino. Especificamente, parúzia significa presença. O dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento fala isso, que é divine, né? Ele diz parúzia, literalmente, presença para, com e ousia, o ser ou estar. Palavra derivada de eimi, indica tanto a chegada como, consequentemente, a presença. Por exemplo, numa carta em papiro, uma senhora fala da necessidade de sua parúzia em certo lugar, ou seja, a sua chegada, para cuidar de assuntos relacionados com a sua propriedade. Então, o que seria a parúzia? A chegada, a presença. Ela diz assim, a sua parúzia, a sua presença em determinado lugar para ela resolver um assunto. É assunto que a gente tem que estar presencialmente para resolver. É nesse sentido. Então, outros léxicos, né, outros dicionários explicam que a palavra parúzia denota a visita de um governante. E aí, portanto,
Não se trata apenas do momento da chegada, mas da presença desde a chegada do governante. É interessante que é assim que o historiador Joséfo, né, que é o historiador judeu da época do Cristo, contemporâneo dos apóstolos, usou parúzia. Né? Ele fala dessa presença. Então, o que seria quando fala da vinda de Jesus? Fala o quê? De uma presença dele aqui. Então, o que dá a entender? Que na transição de mundo, de expiação e prova para mundo regenerado, teremos a presença do Cristo. É o que Jesus fala no Evangelho. É por isso que fala na parúzia de Jesus, na chegada e a presença dele aqui, para que a transição ocorra. Algumas pessoas vão dizer, mas isso não é... Gente, eu estou interpretando, eu falo para as pessoas, eu sou teólogo, eu estudo baseado no contexto da época, na cultura judaica, na cultura romana, no entendimento das palavras. Eu estou trazendo uma palavra aqui que está no Evangelho, parúzia. Quando se fala da segunda vinda de Jesus, se fala em parúzia. Significa que no final dos tempos teremos a parúzia, a presença de Jesus. Opa! Se teremos a presença de Jesus no final dos tempos, ele vai estar aqui na transformação para a regeneração. É isso que eu estou deixando aqui, para que a gente possa realmente tentar entender. Porque senão fica difícil. Terminando aqui parúzia, vamos lá. Como nos ajuda a própria Bíblia a confirmar o sentido de parúzia? A gente tem que ir na própria Bíblia, tentar entender, vendo em outros textos como é que está escrito, o que significa, a gente tem que buscar. O sentido de presença é claramente corroborado pela literatura antiga, mas os cristãos estão especialmente interessados em como a palavra de Deus usa a parúzia, como a Bíblia usa a parúzia. A resposta é a mesma, como presença. A presença do Cristo na transição de mundo, de expiação e prova para a regeneração. Vemos isso ilustrado nas cartas de Paulo, por exemplo. Ele escreveu aos Filipenses: do modo como sempre obedeceste, não somente durante a minha presença, que a palavra que estava lá, a minha parúzia, mas agora muito mais prontamente durante a minha ausência. Persisti em produzir a vossa própria salvação. Então, Paulo usa parúzia, dizendo a presença. Aqui, a minha presença, não pode ser a minha chegada, como na minha ida embora. Não é isso. O termo aqui, quando a gente vai traduzir, é minha presença. Então, quando a gente fala em parúzia do Cristo, é a presença do Cristo. Certo? Falou também sobre permanecer com eles, a fim de que a exultação deles fosse pela sua presença, parúzia, que está a palavra outra vez, de novo entre eles. Está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 25, 26 e no capítulo 2, versículo 12. Fala de parúzia, presença, a presença dele. Outras versões rezam, minha presença de novo convosco, conforme está aí Almeida, revista e atualizada. E a nova versão internacional também bota isso, minha presença de novo convosco. Quando estiver novamente em vosso meio, Bíblia vozes, né? E quando eu estiver outra vez com vocês, Bíblia da linguagem de hoje, na linguagem de hoje. A gente vai vendo que sempre é a presença. Sempre é presença. Em todas as traduções a gente vai acabar batendo em presença. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11, Paulo contrastou a sua presença em pessoa com o estar ausente. Nestes exemplos, ele claramente não fala de sua aproximação ou chegada. Ele usava parúzia no sentido de estar presente. Quer dizer, porém, das referências à parúzia de Jesus. O que quer dizer? Tem elas o sentido de se referir à sua vinda ou indicam a presença prolongada? Significa que Jesus vai estar aqui. Vai existir a presença dele. Pelo menos, quando a gente faz um comparativo com outro, a gente chega a essa conclusão. Gente, deixa eu fazer um pequeno intervalo aqui, que eu já passei pela hora. Já voltamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 32 e 33. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão.
Igualmente, quando vive todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Então, nós, nos primeiros 30 minutos aí, passamos até na verdade, falamos sobre as palavras-chave, né? Vimos sobre a questão da palavra chave, né? Parábola, vimos figueira, vimos parúzia. São palavras importantes para a gente entender essa passagem aqui. E agora nós vamos entrar realmente na parábola da figueira, na interpretação dela. Essa parábola ela vai ser mais de uma semana. Hoje a gente só vai dar uma introdução nela, semana que vem a gente vai continuar abordando para que a gente possa realmente entender. Tá? Hoje eu botei só 2 versículos. Os 2 primeiros versículos foi o 32 e 33. Semana que vem a gente vai pegar do 34 em diante. Se der, a gente faz ele todo, senão a gente faz mais uma semana. Não temos pressa. Queremos fazer um estudo profundo. Vamos lá. Aprendei, pois, a parábola da figueira, diz o Cristo. Essas palavras têm paralelo em Marcos, no capítulo 13, versículo 28, e em Lucas, capítulo 21, versículo 29. Então, é uma palavra que está nos 3 evangelistas. A parábola da figueira era usada como exemplo ou ilustração sobre como os homens poderiam saber que a parúzia, a presença ou a segunda vinda do Cristo já se avizinhava. Porque é a vinda dele, ele vai estar presente. A figueira é uma das árvores frutíferas mais comuns da Palestina. Como eu falei, seu florescimento era proverbialmente reconhecido como um sinal certo da chegada da primavera. E logo depois da primavera vem o que? O verão, que está lá no texto. Alguns traduzem até como primavera, tá? A florescência surgia como prova de que a primavera se aproximava. E uma coisa, gente, sempre acompanhava a outra. Antes sempre, quando estava a primavera já surgindo, a figueira começava a florescer, a seus ramos, seus brotos, tudo. Então, é isso que a gente tem que ver. Os acontecimentos futuros lançam sombras à sua frente, né? Tem ficado provado que assim sucede com uma das funções naturais da personalidade humana, pois as pesquisas dos fenômenos parapsicológicos indicam que até mesmo um ser humano comum, por ser um ser espiritual, que a gente não pode esquecer, nós somos espíritos, e não mera criatura física, possui poderes de pré-conhecimento. A gente tem certas intuições de certas coisas. Isso é muito comum no ser humano. Né? A gente fala, eu tive uma intuição. Né? Aquelas coisas que a gente não pode esquecer disso. Isso é fato, gente. Então, vamos tocar aqui. Né? Vamos vendo essas coisas. Os grandes acontecimentos do fim da era presente, que é a era de expiação e prova, isto é, o do nosso atual sistema mundial, né, do que nós temos, tem sido predito, tanto por Jesus como por outros profetas. Não foi só Jesus que previu o final desse tempo. Outros profetas também falaram sobre isso. Homens comuns reconhecem a veracidade dessas profecias, sem o emprego de nenhum documento escrito, porque os acontecimentos lançam longas e escuras sombras antes de sua ocorrência. Jesus fala que vai ter alguma coisa, ele vem falando nesse pequeno apóstolo de Mateus, ele vem falando das coisas ruins, das tribulações, das perseguições, do esfriamento da fé. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam, e muitas outras assim ensinam, incluindo aqueles que de diferentes posições doutrinárias, que o fim está perto. O fim dessa era está perto. Os espíritos têm alertado isso, a gente vê através de Divaldo, o Manuel Filomeno Minan trazendo, falando sobre a regeneração, sobre a transição. Né? Muitos percebem o alongamento das sombras. Olha como é que está o mundo. Olha essas campanhas pelo aborto, essas campanhas por pena de morte, por liberação das drogas, a violência no mundo, a perseguição aos cristãos que está começando a acontecer, ao Cristo. Para alguns, essas sombras já se escurecem, gente. E aí todas essas coisas podem acontecer dentro de nossa geração. Tudo indica que dentro dessa nossa geração nós vamos estar aí já ou acontecendo a transição definitiva para a regeneração ou começar dela. Eu acho assim, começar já até começa, a gente olha para o mundo e a gente vê como é que está o mundo. A figueira é um símbolo disso. Os sinais do tempo do fim são acontecimentos terríveis, como angústia entre as nações, o surgimento dos falsos cristos, o anúncio de falsas parúzias e falsa presença de Cristo, etc. Né? E finalmente haverá o que fala
no Evangelho, fala no Apocalipse, a grande tribulação. Certamente ninguém poderá ficar equivocado quanto a esses sinais, dizendo, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 4. Gente, vai ter uma mudança radical de alguma coisa. Isso é fato. E a gente vai identificar essa parousia, essa presença do Cristo no mundo, porque vai haver uma grande tribulação. O que antecederá a chegada do Cristo é essa grande tribulação. O mundo chegará ao caos. Naturalmente que ainda não entramos, né, no período da tribulação. E isso ainda teremos de ver como sinal da vinda do Cristo. É verdade também que alguns ensinam que o arrebatamento da igreja não depende de nenhum sinal. Tem aquela visão do arrebatamento da igreja, né, que a gente vê muito nos nossos irmãos evangélicos. E que esse evento não precisará esperar pela chegada da tribulação. Ou seja, arrebataria primeiro a igreja, né, vamos botar a igreja, os cristãos, que fazem a sua reforma. Vamos pensar assim, as pessoas que já fizeram reforma, que estão aptas a se tornar, viver no mundo regenerado, seriam tirados do mundo. Alguns pregam. Outros ensinam que essas pessoas, né, ou que a igreja, passará pela tribulação. Ela passará pela tribulação e ficará no mundo regenerado. E depois, alguns ainda dizem que depois da tribulação elas vão ser arrebatadas. Outros creem que não haverá tribulação, como angústia de um tempo definido, como acontecimento histórico separado. Uns também pensam assim. A gente tem vários tipos de pensamentos. Pelo menos sabemos que no tocante à vinda de Jesus, existem sinais. Ele disse, tá no Evangelho. E não é impossível que qualquer que seja a verdade com respeito ao arrebatamento, quer se verifique antes, durante ou após a tribulação, ou ainda que não exista, ainda vemos o sinal do florescimento da figueira. Eu particularmente não acredito em arrebatamento. Porque Jesus diz assim, bem-aventurados os mansos e os pacificadores, né? Por quê? Porque herdarão a terra. Mas se vão ser arrebatados, como é que vão herdar a terra? A terra vai ficar para os maus. No Sermão do Monte, Jesus diz que não haverá arrebatamento, porque nós, se fizermos a reforma íntima, se nos tornarmos pacificadores, se tornarmos pessoas mansas, nós seremos herdeiros da terra. Quem herda a terra não vai ser tirado daqui. Vão ser arrebatados daqui, serão os espíritos endurecidos, que não fizerem a reforma íntima, porque esses serão levados para mundos condizentes com essa evolução. Para mundos, às vezes, assim, também em mundos de expiação e prova, mas mais tecnologicamente, cientificamente, mais rústico que o nosso. É nesse sentido. É muito significativo que Jesus tenha escolhido como ilustração o florescimento da figueira, gente. Esse fenômeno anuncia a chegada da primavera, ou uma vida nova, uma nova esperança. Embora anunciado por acontecimentos que horrorizam, né? Contudo, o governo de Deus, por intermédio do Cristo, será um domínio caracterizado pela paz, pela alegria, por grandes realizações. O inverno, o que é o inverno? É gélido. Ele mata. A violência humana é espantosa, mas a esperança é possível. Se o inverno vem, pode estar longe a primavera. Não, está chegando. Logo depois, não é verdade? Certamente que Cristo não escolheu a instância de uma árvore que prediz a vinda da primavera sem a intenção de infundir-nos em nós a esperança. As próprias penas da vida, as angústias, as lágrimas são arautos do verão para aqueles que confiam em sua graça e que seguem os seus passos. Essas coisas referem-se em particular aos acontecimentos escritos no versículo 15 a 31 desse capítulo. Os versículos anteriores, entretanto, transmitem também a parte do quadro ilustrativo. O inverno inteiro da perversidade humana tem de preceder a vinda primaveril da graça de Deus. Então, ficamos por aqui. Semana que vem daremos continuidade ao estudo do tema de hoje. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.